Vamos lá, galera, estamos de volta com mais um bloquinho aí, onde a gente vai abordar agora o movimento circular, uniforme, e eu vou falar sobre aceleração centrípeta também, só para a gente não perder o foco, tá legal? Meu nome é Marcos e a nossa disciplina que a gente vai trabalhar aqui é a física. Vamos lá, galera, vamos comigo. Movimento circular uniforme é um movimento cuja trajetória é uma circunferência, um arco de circunferência. Eu saio do movimento retilíneo e agora entro no movimento tido como curvilíneo. A velocidade escalar v permanece constante. A velocidade vetorial apresenta módulo constante, mas varia de direção. O que isso quer dizer? Que v vai ter sempre a mesma intensidade, vai ser sempre constante. Porém, a escalar. Se eu estiver falando da vetorial, olha só, aqui eu tenho uma direção e um sentido, aqui eu tenho uma direção e outro sentido, aqui eu tenho outra direção, que é igual a de cima, porém o sentido oposto. E aqui eu terei uma outra direção, que é igual à lateral, e um sentido contrário a ela. A aceleração tangencial é nula. Claro, se a minha velocidade é constante, a minha aceleração tangencial é nula. A aceleração centrípeta não é nula, e sua direção é perpendicular à velocidade tangencial. Isso quer dizer o quê? Olha para cá. Se aqui eu tenho uma velocidade v, aqui eu vou ter uma aceleração que é conhecida como centrípeta. Ok? Vamos aqui para o próximo slide agora e vamos continuar abordando esse conteúdo de maneira bem suave e bem pausadamente, tendo em vista que o movimento circular é uma constante do Enem, quando a gente fala sobre a transmissão do movimento através das rodas de uma bicicleta, de eixos, de dentes acoplados e por aí vai. Presta bastante atenção aqui. Como eu falei para você, eu vou dar uma canjinha de aceleração centrípeta muito breve para a gente entender isso daí. Olha só, a minha velocidade e minha aceleração centrípeta são perpendiculares. Logo, eu tenho a seguinte situação para calcular a aceleração centrípeta. ACP, que é uma grandeza vetorial, tem direção, intensidade e sentido, é igual a velocidade tangencial ao quadrado, dividida pelo meu raio. Marcos, se a gente vai falar de movimento circular uniforme, por que você está falando de aceleração centrípeta? É simples, porque é essa aceleração que vai manter o meu movimento sempre sendo circular. E ela também é aplicada lá em leis de Newton, mais à frente, quando a gente abordar o assunto. Tá legal? Continua com o gordinho aqui e foca aqui no próximo slide. Vamos falar aqui sobre período e frequência. Presta bastante atenção aqui. Como o movimento circular uniforme é um movimento periódico, ou seja, ele acontece em intervalos de tempos constantes e iguais, a posição, a velocidade e a aceleração centrípeta se repetem em intervalos de tempos iguais e sucessivos. Primeira coisa que a gente tem que saber do MCU. A gente vai passar a falar em termos como período e frequência. O que é o período? Olha para minha mão. Período é o tempo que eu levo para completar essa voltinha. Uma única volta, um único ciclo, como costumo usar. Por exemplo, período seria o tempo que eu levaria para percorrer essa circunferência, uma única vez. E frequência? Frequência é diferente. É o número de voltas, ou o número de ciclos, ou o número de repetições que eu faço dividido pelo meu tempo. Unidade de medida para período. As mesmas unidades de tempo. Hora, minuto, segundo, dia, mês, semana. Unidade de medida para frequência. Aí é diferente. Já que frequência é o número de voltas dividido por tempo, eu tenho tantas voltas por minuto ou rotações por minuto. Pronto. Rotações por minuto, rotação por hora, rotação por dia, rotação por segundo e, para o sistema internacional, o Hertz, que é abreviado como Hz. Lembrando que toda vez que a gente falar que um corpo completa 20 RPS, eu também posso falar que ele tem a frequência de 20 Hz, até porque a rotação por segundo é a mesma coisa. Rotação por minuto, voltas por minuto. Rotação por segundo, voltas por segundo. Tá legal? Não esqueçam disso, pessoal. Isso é muito importante. Uma outra situação que eu tenho agora é relacionar período e frequência. Para relacionar período e frequência, eu tenho a seguinte situação. Alguns autores, alguns livros, algumas
assim, aulas de física que vocês vão ver por aí, abordam o seguinte, que a frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da minha frequência. Galera, sem problema, você pode gravar dessa maneira. Eu prefiro simplificar. T vezes F igual a 1. Para gravar, TOFUM. Por que TOFUM? T, período, vezes frequência, igual a 1. Olha lá, como eu já tinha abordado anteriormente, o que vai resultar? Quando eu quiser o período, 1 dividido pela frequência. Quando eu quiser a frequência, 1 dividido pelo período. Lembrando que as unidades, como eu já abordei, para período, a simbologia vai ser sempre o T maiúsculo, tá legal? Você vai usar o T maiúsculo para representar o período. Você vai ter hora, minuto, segundo, etc. E no sistema internacional, a unidade válida é os segundos. Frequência, RPH, RPM, RPS, Hertz, HZ, é o H maiúsculo. Vamos lá. Para o sistema internacional, teremos o Hertz, que é o nosso HZ. Hertz é a unidade de medida, você vê por aí constantemente quando você escuta uma rádio, 99,9 MHz. Uma outra coisa que você tem que lembrar são os múltiplos, quilo, 1000, mega, 10 elevado a sexta e assim por diante. Vamos lembrar de dar uma olhadinha numa tabelinha que eu vou procurar verificar para vocês e disponibilizar o mais breve possível. Essa tabelinha vai poder ajudá-los nessas unidades de medida e durante as nossas próximas aulas gravadas teria a tabelinha disponível aqui para vocês. Acompanha comigo agora a seguinte situação que você tem para poder generalizar e equacionar o movimento circular. Vamos lá. Olha para cá para minha circunferência. Eu tenho um raio R' para uma circunferência e um trecho S, que ela abre um ângulo θ. Eu tenho um outro raio R, que é para essa circunferência menor, e uma distância percorrida do ponto A ao ponto B, chamada S. Para a gente relacionar grandezas angulares, tem θ. O espaço angular não é nada mais, nada menos que o comprimento S sobre o meu raio. θ igual a S sobre R. Ou seja, eu consigo determinar o meu deslocamento angular. Ok? Até aí? Tranquilinho? Tá, beleza, Marcos. Mas é a minha velocidade angular média. Vamos pensar. Velocidade angular é θ, ou vamos usar uma outra letra que eu também gosto muito, que é a seguinte. Φ é igual a S sobre R. Olha para cá. θ sobre ΔT, ou ômega igual a delta φ sobre ΔT. Velocidade angular, deslocamento angular sobre tempo. Deslocamento angular, espaço sobre raio. A relação entre a velocidade angular e a velocidade tangencial é muito simples de se aprender. Toda vez que eu quiser relacionar uma com a outra, eu posso fazer da seguinte maneira. V igual a ômega vezes o raio. Essa equação aqui, me permite determinar a velocidade escalar em função aqui, através da minha velocidade angular multiplicada pelo raio. Multipliquei a angular pelo raio, obtenho a velocidade escalar. Deslocamento angular é igual à distância que eu percorro do ponto A, por exemplo, até o ponto B para S', sobre o raio da minha circunferência referente a esse espaço percorrido. E a velocidade angular, assim como no movimento uniforme, variação de espaço angular sobre variação de tempo. Ok? De novo, eu tenho o raio R' para uma circunferência em que eu parto do ponto A e chego até o ponto B no meu movimento circular percorrendo uma distância S'. O meu deslocamento angular referente a θ será S' sobre R'. Já a minha velocidade angular média, variação de deslocamento angular sobre variação de tempo.
Da mesma forma como o movimento uniforme diz que é espaço sobre tempo, a gente tem variação angular sobre variação de tempo. E assim eu consigo relacionar as duas equações. V igual a ômega vezes R, onde V é a minha velocidade escalar, ômega, minha velocidade angular e R, o meu raio. Vamos lembrar que as unidades de medida para a velocidade angular agora, a gente está falando de uma circunferência, a gente vai trabalhar sempre em radiano. Então, quando eu falar velocidade angular, eu meço ela, tenho como unidade de medida padrão para o sistema internacional, o radiano por segundo, rad barra S. Para quem não sabe, ó, é isso aqui, radiano por segundo, ok? Vamos para o próximo slide, onde a gente vai continuar relacionando as equações e determinando elas de maneira simples para vocês poderem trabalhar o conhecimento de vocês. Olha lá, função horária do MCU. Vamos lembrar da função horária do deslocamento do movimento retilíneo uniforme? Como ela fica? S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Vamos dividir todos os termos pelo raio. Vou botar eles aqui embaixo. S é igual a S0 mais VT. Olha lá, tudo divididinho pelo raio. Vocês vão reconhecer isso daqui. Espero que sim. Olha que lindo. A gente vai obter o seguinte. SR. Lembra lá na primeira situação, no slide anterior? Era φ. Posição final sobre raio. φ. Inicial. φ0. Posição inicial sobre o raio. Mais, relação entre velocidade escalar e velocidade angular. V sobre R é igual a ômega. Olha que lindo. Tudo isso vezes quem? O meu ΔT. Olha lá, φ igual a φ0 mais ômega vezes minha variação de tempo. Pronto, galera. Essa aqui, ó, é a minha função horária do movimento angular, ou minha função horária angular do MCU. Ela é simples. A única situação que tem para você relacionar as duas é tirar do nosso alfabeto tradicional e levar ela para o alfabeto grego e trabalhar através das relações da circunferência. No próximo slide, a gente vai continuar abordando isso, mas vamos fazer umas relações bem mais interessantes que têm sido motivo de muitas questões no Enem. Vamos lá. Relação entre a velocidade angular e o período T. Quando se completa uma volta em MCU, o ângulo descrito é de quanto? Olha para lá. Eu tenho aqui 360 graus, que são iguais a 2π. Correto? Como intervalo de tempo correspondente ao período, e eu já sei, ó, que ômega, quando eu falo que ela percorre um comprimento, lembra? Vem cá, presta atenção aqui rapidinho. V igual a ΔS sobre ΔT. Quando a gente fala de uma circunferência, a gente vai de um ponto a outro. Pum. Certo? Como eu meço o comprimento de uma circunferência? C igual a 2πr. Olha que lindo. ΔT e ΔT. Velocidade igual a 2πr sobre ΔT. Gente, olha para cá. Ômega igual a 2 vezes π, já falo de angular, já estou em radiano, sobre o meu período. Tempo e período são a mesma coisa. Tempo que eu levo para completar uma volta é o meu período. Essa aqui, ó, é a fórmula do movimento angular. Ômega, velocidade angular, igual a 2π, 2π para completar 360 graus, sobre o meu período de tempo. Também posso montar essa relação, já que eu já sei que T é igual a 1 sobre F, e olha para cá, eu estou dividindo pelo período, logo eu também posso informar que a velocidade angular é igual a 2 vezes π vezes a minha frequência. Então, olha, eu tenho duas fórmulas que são capazes de determinar a velocidade angular. Ômega igual a 2π sobre T, ou ômega igual a 2πf. 2 vezes π dividido pelo período, tempo para se completar uma volta, 2 vezes 2π vezes a minha frequência. Número de voltas, ou número de revoluções,
em uma unidade de tempo. Ok, pessoal? Continua comigo para o próximo slide, para a gente abordar algumas coisinhas que vão ser bem interessantes e úteis para vocês. Olha aqui, na maioria das questões do Enem que tem caído ultimamente, estão tratando das relações entre rodas dentilhadas, bicicleta, marcha, se eu quero uma marcha mais forte ou uma marcha mais leve, dependendo disso tudo. E a gente tem essa transmissão de movimento acontecendo através de eixos ou através de rodas dentadas, até mesmo através de correntes ou polias. Preste atenção aqui, na transmissão do MCU, olha para cá, eu tenho ômega A, velocidade A, e ômega B, velocidade B. Porém, as velocidades VA e VB, nessa situação, quando eu estou falando, são iguais. Por que as velocidades tangenciais são iguais? Simples, gente. A correia não sofre escorregamento. Na maioria das questões, em todas as questões, vão aparecer isso. Não há escorregamento entre a correia e a roda. A correia também não se estica, ela é inextensível. Logo, as velocidades A com relação à roda 1, A e B com relação à roda B serão iguais. A mesma coisa acontece nessa situação. Você também pode afirmar isso, até porque elas vão girar. Uma das coisas que vocês têm que entender aqui é o seguinte, olha para cá, isso é muito importante, tá legal? Nesse caso, elas duas têm o mesmo sentido de giro. Já naquela outra situação, elas têm giros opostos. Olha para cá. Na bicicleta, elas giram assim. Foi? Já naquela outra, elas giram, olha, opostas. Ou assim, ou assim. Tá legal? Vamos para o próximo slide para a gente continuar fechando e matando isso aqui logo. Olha para lá. A transmissão do movimento circular por correias e correntes. Lembra que eu falei para vocês que as velocidades A e B são iguais? Se VA é igual a VB, eu posso relacionar isso através da minha equação. Vamos saber quem é VA e quem é VB. Primeiro, eu já sei que V é igual a ômega vezes o raio. Lá na frente, apresentei isso para vocês, ok? E também já apresentei para vocês o seguinte, que ômega era 2 vezes π vezes a frequência. Se eu trabalhar 2 em 1, olha o que eu vou ter. V igual 2πr vezes a frequência. 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência. Através dessa fórmula, eu posso determinar minha velocidade escalar ou minha velocidade tangencial. Presta bastante atenção aqui. Se V vale 2πr, para VA e para VB, eu vou ter o seguinte, V igual VA, 2π, RA, frequência A, igual a 2π, RB, frequência B. 2π e 2π eu posso cortar, vai me sobrar aqui raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Vou colocar aqui atrás, aqui embaixo, mais detalhado. RA-FA igual RB-FB. Pronto. Essa é a relação entre essas rodas e essa situação. O raio da roda A vezes a frequência de A é igual ao raio da roda B vezes a frequência de B. Uma outra forma de calcular, por exemplo, através do período, seria o seguinte. RA sobre período de A igual a RB sobre período de B. Dessas duas maneiras eu consigo determinar ou a frequência, ou o período, ou o raio de uma das duas rodinhas. Tá legal, galera? Tranquilinho, simples, ótimo. É assim que tem que ser, simplificando sempre, gente. Nada de complicar. Vamos para o próximo slide. A mesma situação vale aqui. Eu também posso afirmar, ó, vou direto agora, RA-FA igual RB vezes FB. Nas velocidades aqui, angulares A e B são iguais, ó. Ômega A igual ômega B. Pronto, show. Quem é ômega A e quem é ômega B? Simples. Você já sabe que é V sobre R para A e V, R, B. Você trabalha também com essa relação e consegue determinar a frequência ou raio de qualquer uma dessas duas situações aí. Tá legal, galera? Viu como eu falei?
É bem simples, não tem que complicar nada. Olha para cá agora, para a gente fechar. Vamos adotar todos esses padrões para essas situações aqui. Prestem bastante atenção. Primeiro, para deslocamento angular, φ é igual a S sobre raio. Deslocamento do trecho A ao trecho B dividido pelo raio, ok? Vamos agora, φ0, φ igual a φ0, posição final igual a posição inicial, deslocamento angular final igual a deslocamento angular inicial, mais ômega vezes ΔT, velocidade angular vezes tempo. V igual a ômega vezes R, velocidade escalar, é igual a velocidade angular vezes o raio. A partir da relação do movimento uniforme, nós já travamos também o seguinte, ó, que ômega igual, lembrando que eu tenho uma circunferência, e a minha velocidade medida é radiano por segundo, então eu vou medir em radianos. 2π sobre o tempo, velocidade igual a espaço sobre tempo. Só que o tempo no movimento circular, no MCU, vai ser chamado de período. Período e frequência tem uma relação, vou botar aqui embaixo. T vezes F igual a 1. Então eu posso calcular ômega, tanto dessa modalidade, como também da seguinte forma. Ômega igual a 2π vezes a frequência. A outra situação que nós temos agora, 2πf. Legal, se V é igual a ômega vezes o raio, eu posso aplicar essa fórmula aqui. Também posso definir que velocidade escalar é V igual 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência, ou, preste atenção, V igual, em função do período, 2 vezes π vezes o raio sobre o período. Geralmente a questão vai te dar o valor de π. Quando não der, adota o valor de 3,14 ou deixa indicado. Dá uma olhadinha sempre na múltipla escolha. Quais opções que estão lá, se elas estão dando o valor de π, o valor, ou se elas estão deixando π indicado. Tá? Se tiver indicado, não substitui na equação e calcula com π lá. V igual a 2πrf, V igual a 2πr sobre T. No caso de transmissão, você tem que lembrar sempre o seguinte, ó. RA vezes FA igual a RB vezes FB. Galerinha, essas são as equações do movimento circular. Vocês têm que trabalhar em cima delas. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Movimento circular uniforme. As questões que eu acho que vocês mais têm que se preocupar, as equações são essas daqui, ó. Essa e essas daqui. Período e frequência, claro, é obrigatório e você tem que saber que período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Tá legal? Geralmente, movimento no deslocamento angular, nunca vi nada sendo puxado ou pedido durante a examinação do ensino médio. Então, o que eu oriento? Vem aqui e focaliza principalmente nessas questões aqui. Falou, galera? Bom, até o próximo bloco, onde a gente vai abordar um outro conteúdinho da física aí. Valeu? Um forte abraço para vocês aí. Tchau, tchau.